amigos orquidófilos, começando hoje o quadro Alimente a Sua Orquídea. Nesse quadro, para você que não está sabendo de nada, eu quero dizer para vocês que eu vou mostrar todos os dias dessa semana um vídeo elaborando a receitinha de um determinado tipo de adubo que eu utilizo. No final desses vídeos, todos que virão, eu vou apresentar uma tabela de adubação na qual você poderá fazer uso se você se interessar, se você quiser, é óbvio, tá? Então, hoje, eu trouxe para esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre o 20-20-20, o Peters 20-20-20, conhecido também como o adubo de manutenção, né, por muitos de vocês aí. Eu vou mostrar como faço, tá? Como faço essa utilização e também como aplico nas orquídeas. Para você que já sabe como funciona esse procedimento, talvez não seja um vídeo dos mais novos, né? Não seja uma novidade para você, talvez o seu interesse seja mais a tabela de adubação e eu conto com a sua paciência, porque a intenção sempre desses vídeos é levar para os iniciantes a informação de como eles podem fazer para ter melhores resultados. Outra coisa que eu quero também acrescentar nesse primeiro vídeo é de que os adubos eles vêm para nutrir as nossas plantas, fortalecer, ajudá-las a ficarem mais fortes, né, contra ataque de pragas, etc. A ter uma brotação interessante, a ter um número de floração quando ocorrer também que seja bacana, que ela consiga sustentar as florações, mas sobretudo dizer a você que em nenhum momento desses vídeos que você verá que você faça a relação dos adubos com a floração. Isso é muito importante sempre dizer de que os adubos não fazem a sua orquídea florescer. Os adubos não vão corrigir os erros que você comete no seu cultivo. Então, importante é você ter uma rega adequada, o seu plantio ter sido adequado, uma escolha do vaso que a sua orquídea mais se adequou nesse seu ambiente e a iluminação, que é o ponto-chave, tanto para as aplicações dos adubos como para a floração, né? O que incentiva a sua orquídea a florescer é a iluminação. O que faz as orquídeas absorverem os adubos é também a iluminação, tá? A iluminação ela é responsável por desenvolvimento da clorofila, também da fotossíntese e as adubações que nós fazemos precisa passar por esse processo para que ela consiga absorver bem. Dito isso, vamos então para esse primeiro vídeo. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que nenhuma marca está patrocinando nenhum destes vídeos nos quais vocês vão ver os produtos que eu estou aqui apresentando. Não tem patrocínio de ninguém, é o que eu realmente utilizo e a forma como uso, tá? Eu quero dizer para vocês que nesse primeiro vídeo, né, eu vou estar usando o 20-20-20 da Forte, tá? É um Peters da Forte. E existem diversas outras marcas no mercado. Normalmente essa marca, né, a Forte, quando você faz a diluição, eu vou colocar aqui, eu trouxe um pouquinho de água, né, para que a gente pudesse mostrar isso para você aqui num pote transparente, para que você pudesse ver. Ela tem essa característica aqui de ser azulzinha, tá? Mostrar isso bem assim para você poder entender, tá? Ela tem essa coloração azul. Não significa que todos os Peters 20-20-20, né, tenham que ter essa mesma coloração. Existem outras marcas que não possuem essa coloração, tá? Que tem marcas que ela é branquinha, né? Então acaba que não necessariamente ela precisa ter essa cor. Então se você comprar um 20-20 aí e não se deparar com essa cor, não se assuste, porque isso é de marca para marca e da a elaboração do produto como é feito, tá bom? Das matérias-primas que vai nele. Outra coisa também é que às vezes a pessoa põe esse produto dentro do seu potinho e quando ela não ganha uma coloração, ela quer colocar mais, tá? Então eu quero dizer para vocês que isso também é um erro. O fato da sua água estar mais azulzinha, ou estar mais verdinha, ou não ter coloração nenhuma, não é o que vai determinar o sucesso da aplicação que você vai fazer, e sim a dosagem correta que pede cada fabricante. Então veja, uma recomendação que eu dou para você que está começando, é que se você comprar um adubo 20-20-20, onde o fabricante pede para que você utilize 1 grama, eu recomendo que inicialmente você faça meio grama por semana na sua orquídea, tá? Você vai entender bem quando eu falar da tabela de adubação e o porquê eu faço uma tabela semanal, tá? Então não se apega à tabela e nem à periodicidade por enquanto. Vamos se apegar apenas na diluição, como fazemos e como aplicamos, tá bom? No final eu vou dar dicas de como você vai fazer essa tabela, dicas para você fazer uma tabela semanal, uma tabela mensal,
para que facilite a sua vida também. Então não se apegue nisso nesse primeiro momento, tá bom? Então vamos lá, aqui eu estou colocando uma medida que não está pesada, nada, só para você ver que o caso da marca da Forte, você vai ter essa coloração aqui, tá? Ela fica um tom mais azulzinho, tá bom? Então eu coloquei nesse pote aqui para que você pudesse ver e perceber a coloração que fica, né? Esse adubo. E às vezes as pessoas não alcançam essa coloração e querem colocar mais para que ela fique mais azul, e esse não é o caminho, tá bom? Então só estou dizendo isso para vocês para ficar ainda mais explicativo esse vídeo. Agora vamos à aplicação verdadeira aqui. Então veja, eu comprei essa balancinha, tomara que minha câmera consiga pegar isso bem certinho para você entender. Isso aqui eu paguei, acho que R$22, tá? Mercado Livre tem, no Shopee, esses comércios, né? Essas lojas virtuais aí vendem esse tipo de balancinha aqui, que ela é de grama também. Então você liga ela e aqui você tem já a numeração, né? E ela pesa por grama, tá? Então eu faço a aplicação, né? Aqui eu posso colocar isso aqui, ela vai dar um peso, eu venho aqui, coloco a tara, né? E ela zera ali, ó, tá? E aí eu venho com a aplicação que eu quero fazer. Eu utilizo aqui 1 grama desse produto, tá? Eu utilizo 1 grama. Então, a hora que ela chegar ali num grama, veja que é bem pouquinho mesmo, tem que ir com cuidado, né, para não ultrapassar. Vai colocando devagarzinho. 1 grama é o que eu faço a utilização quando eu vou fazer minhas aplicações aqui, tá? Bom, então como vocês podem ver, gente, aqui está marcando 1 grama, né? Eu recomendo mesmo que você tenha uma balancinha dessa aqui. Ela não vai conseguir fazer o peso de meio grama, tá? Mas você pesa 1 grama e você pode selecionar metade disso caso você queira fazer a sua adubação semanal, tá? Daí nesse caso, se ela for quinzenal, a gente usaria exatamente 1 grama. Se ela for semanal, a gente separa metade desse adubo que nós colocamos aqui e nós usaríamos apenas essa quantidade aqui, tá? De meio grama, que é mais ou menos isso aqui, para a gente poder fazer a utilização, tá? Então deixando claro, eu falei para vocês que eu não ia falar de periodicidade, mas é só para vocês entenderem nesse primeiro momento, que como eu faço a adubação semanal, eu uso sempre a metade da dosagem. Então nesse caso seria meio grama de Peters 20-20-20. Ó, gente, então, como eu vou usar meio grama, tá? Eu vou tirar essa outra metade aqui, tá bom? Vou tirar essa outra metade e vou deixar só a quantidade de meio graminha que eu vou usar para 1 litro de água, tá bom? Então, 1 litro de água, meio grama do Peters 20-20-20. O manutenção, o que a gente pode esperar desse manutenção, né? No caso aqui do 20-20-20. Ele é equilibrado, né? Você veja que ele não tem um percentual grande de nitrogênio, nem de fósforo, nem de potássio. Eles são todos iguais, são números iguais. Então, os 3 macronutrientes aqui têm os mesmos valores. Nitrogênio 20, fósforo 20 e potássio 20, tá? Então, para esse primeiro momento, é o que nós estamos entregando aqui, é o manutenção, é o equilibrado, beleza? Aí, junto desse percentual que eu utilizei aqui, que eu estou entregando os macronutrientes, eu faço a aplicação junto dele do Solen, tá? O Solen Plus, ele é também, novamente, vou reiterar aqui, que não estou sendo pago por ninguém para falar disso para você, tá, gente? Apesar de que gostaria. Eu não ia achar ruim se tivesse um contratinho com uma dessas empresas pudesse falar ainda mais, né? Mas fazer o quê? Paciência. O que eu quero fazer é sempre usar da boa vontade e colaboração, né, de ajudar você que está começando a ter os seus melhores resultados. Esse é o primeiro ponto do meu canal. Então, essas parcerias, ela vem sempre em segundo plano. O primeiro ponto sempre será você. E aí, nesse caso aqui, o Solen Plus, ele entrega micronutrientes, tá? Ele tem uma concentração de micronutrientes das mais completas que eu conheço no mercado, tá? Então, eu faço a utilização da seguinte forma. Vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu utilizo para esse momento da aplicação. Esse borrifador aqui tem 1 litro de água, tá bom? Ele tem 1 litro de água aqui dentro. Essa quantidade de água que eu estou fazendo aqui, ela vai se multiplicar com a quantidade de orquídeas que você tem. É só de modo ilustrativo para você entender. Eu faço a utilização de um acidificante, tá? Esse acidificante é porque na nossa torneira, a água que vem da nossa torneira, ela tem ali um pH de 7,0, o que pode ser um pouquinho
inadequado para a aplicação de adubos e de qualquer outro tipo de aplicação que você vai fazer, mesmo sendo defensivos para as suas orquídeas. Por quê? Porque as orquídeas tendem a ter uma melhor absorção quando você faz essa aplicação no momento que ela tem um pH de água um pouquinho mais ácida, tá? Ela tende a conseguir absorver mais. Então, o que eu faço é usar um acidificante que você pode encontrar na sua avicultura, numa avicultura qualquer, tá? O que eu utilizo aqui, que eu usei muito tempo, né, no meu aquário, foi esse aqui da Labicon, né? Eu usava para, inclusive, fazer o pH dos meus aquários cair, né? Para a água ficar apropriada para os peixes. Veja que ele é baratinho também, aqui está custando R$ 8,90, né? Esse acidificante da Labicon. Apenas uma gotinha é o suficiente para que esse pH caia para, de repente, aqui uns 5,5, 5,8, o que para mim é o ideal para que você faça essa aplicação. Caso você não tenha esse produto, você pode estar utilizando cerca de 2 a 3 gotinhas de vinagre, tá? O vinagre pode ser, de preferência, para o vinagre de maçã, mas pode ser o vinagre que você tiver em casa. E 3 gotinhas vai acidificar a água nesse nível de pH que eu falei para você, tá? Então, estou colocando aqui agora uma gotinha, tá? Desse acidificante, tá bom? Coloquei aqui, a gente vai misturar um pouquinho para deixar essa água nesse pH. O certo e o correto seria eu medir aqui agora para ver e tal. A gente não precisa ter todo esse trabalho também não, tá? Então, eu estou falando do que é correto, mas não é assim que eu pratico aqui, porque eu já fiz as medições, eu sei que isso funciona bem, tá? Então aqui, essa água provavelmente já vai estar com um pH de 5,5, 5,8. Feito isso, aí eu vou colocar o adubo que eu pesei, né? A minha dose para esse adubo que eu vou aplicar, que é de meio grama do Peters 20-20-20. Coloco ele aqui, tá? Dessa forma, eu estou aplicando tanto os macronutrientes como os micronutrientes nessa mesma aplicação, tá? Então, essa é a razão de eu fazer a aplicação junto do Solen Plus, porque aqui ele tem uma concentração de micronutrientes importantíssimos, que inclusive, se tiver falta deles, por vezes os macronutrientes não conseguem ser absorvidos pela planta, tá? Muitos micronutrientes é que fazem com que os macronutrientes tenham mais aporte pela planta. Então, portanto, é a forma como eu entendo e como faço uso aqui, tá? Então, ó, agora eu vou fazer a utilização dele aqui, certo? Eu vou utilizar uma seringuinha aqui para fazer a utilização dele, tá? Vou misturar na minha cauda, tá? E agora é simples, você fechou aqui, só você misturar bem, né? Para que você possa, então, fazer a aplicação. Então, essa daqui é uma das adubações que eu faço, né? Quero dizer para você também que todos os adubos de Peters, seja ele 094515 ou até mesmo o Peters Excel, que contém cálcio e magnésio, eu faço a utilização do Solen, tá? Para toda a utilização de Peters, o Solen ele está dentro da dosagem, você vai poder acompanhar isso aí, tá? Ao longo desses vídeos que eu vou fazer. Quero dizer também, enquanto estou misturando aqui, que esses vídeos eles estarão numa playlist ao final de toda essa programação, de toda essa semana, onde você vai poder clicar a qualquer momento e rever assim que você sentir necessidade de alguma informação que você tenha dúvida, tá? Então, é muito importante você ver no canal depois, vai estar como adubo, tá? O nome da playlist vai ser adubo ou adubação, não sei ao certo ainda o que eu vou colocar, mas ela vai estar numa playlist todos os vídeos dessa série, que é a série Alimente a Sua Orquídea. Então agora eu vou pegar uma planta aqui, eu tenho aqui uma Hoffmann Sanguela rupestris, tá? Em floração aqui, tá? Então veja só, o ideal aqui, quando você tem uma planta que já floresceu, que você nem faça a aplicação do adubo, tá? Eu estou pegando essa planta aqui mais para ilustrar para vocês mesmo, né? Que eu estou com bastante plantas aqui ao meu lado, é mais fácil para mim. Ideal que muitas pessoas perguntam também, né? Posso adubar minha planta quando ela está com flor? Eu aconselharia que não, tá? Porque o que nós esperamos das adubações é que a planta fique forte o suficiente para que ocorra, né, essa boa floração no momento que a iluminação e o tempo e a época de cada orquídea trouxer. Mas não faz sentido você ficar adubando no momento que ela está em flor, porque o que tinha que acontecer com as adubações, com as regas, com a iluminação, já ocorreu. Então aproveite, né? Aí é o momento de você pegar essa planta do orquidário, de levar ela para sua casa, colocar ela na sua sala e aproveitar a floração da sua orquídea, tá? Depois voltar ela no mesmo lugar, na mesma posiçãozinha,
para que ela volte a vegetar lá. Então, se a sua dúvida era essa, o meu conselho para você é que você cesse as adubações no momento da floração da sua orquídea. Fica mais uma dica para você, tá bom? E a aplicação é a seguinte, para você entender um pouquinho, importante você saber que as orquídeas elas vão ter uma melhor absorção através das raízes, tá? Elas conseguem absorver até mesmo 80%, de 80% a 90% das suas adubações através das raízes. E elas só conseguem fazer a absorção de 10% e 20% através das folhas, que é onde estão os seus estômatos. Então, quando você for fazer essa aplicação, busque sempre como alvo as raízes da nossa orquídea, tá? É elas que vão levar isso para a planta com maior quantidade. Também é importante falar sobre o horário da aplicação. No período de outono e inverno, eu costumo fazer essa aplicação no período das 4 até umas 5 da tarde, tá? No máximo, ou antes das 8 da manhã, tá? No período de inverno eu faço nesses horários. Já no período de primavera e verão, que é um período mais quente do ano, eu faço essa aplicação dos adubos a partir das 18 da noite, porque está mais quente e tal, e os estômatos das nossas plantas, que ficam tanto na parte superior como a inferior da folha, eles se fecham durante o dia, que é justamente para impedir que a planta acabe usando, desidratando, eliminando líquido, água. Então uma forma dela reservar isso é ela ficar com seus estômatos fechados. Durante a noite, ela quer absorver umidade, ela quer absorver alimentação e ela abre esses estômatos. A partir das 18 da noite, esses estômatos têm uma facilidade maior de estarem abertos até às 7 da manhã. Depois, durante o dia, quando tiver o período mais quente do dia, ela se fecha novamente, que é para resguardar os nutrientes nos pseudobulbos e também a água que ela tiver reservada aqui, tá? Então, dito isso, a gente agora vai fazer a aplicação como deve ser feita. Então, a aplicação é dessa forma aqui, gente. Vou pedir para a minha câmera me ajudar aqui, uma forma que a gente possa pegar de uma forma que fique bem ilustrativo para vocês, tá? Olha só, folha, beleza? E raiz, folha e raiz. E molha com muita vontade, faça realmente a adubação dessa forma que você está me vendo fazer aqui, ó, tá? Deixando esse adubo escorrer pela sua planta, certo? Então, aqui está uma planta adubada e eu ainda vou dar mais uma dica para você, tá? Então não fica por aí, porque eu tenho mais coisa para falar sobre esse momento da aplicação. Aqui eu tenho uma planta no vaso, que ela está sobre uma pedra, né? Mas aqui eu tenho uma planta envasada. É a mesma coisa, tá? O objetivo nosso é que a gente faça sobre a folha, tá? Faça sobre a folha, toda ela seja adubada, tá vendo? Mas principalmente o vaso. Beleza? É aqui que a gente quer que realmente esse adubo faça as suas ações, tá? É aqui que a gente ensopa mais. Agora, a gente fez a adubação, tá tudo certinho, beleza? Então a adubação é simples dessa forma, não tem o que ser dito, não tem segredo nenhum. Foi isso aqui. Agora, o segredo tá no que esse adubo também causa, né? Porque ele tem sais, tá? Essas adubações inorgânicas, elas contêm muitos sais. E esses sais, normalmente, vai ficar sobre o substrato, que com a quantidade de adubos que você faz ao longo dos anos, ao longo dos meses, isso vai se acumulando e faz com que a sua orquídea possa até mesmo vir queimar as raízes dela, caso você não faça o que eu vou dizer agora. Quando você for fazer a aplicação do adubo na sua orquídea, garanta uma rega, por exemplo, pela manhã, se você for fazer a adubação no período da noite. Ou, se você for fazer a adubação pela manhã, garanta uma rega, bem abundante, também um dia anterior a essa adubação. Porque assim você não vai precisar molhar as suas orquídeas depois de ter adubá-la, tá? Então essa é uma dica importante de dar para você. E depois que você fizer essa adubação, 2 dias depois, vá ao seu orquidário, faça uma rega bem abundante, que é justamente para a gente eliminar esses sais que podem ter ficado por ali, tá? Aí você vai lá e faz aquela rega bem abundante mesmo, deixando o seu vaso escorrer, porque o que a orquídea tinha, os principais adubos que as orquídeas fazem absorção, entre 12 e 24 horas que elas levam para absorver. Depois disso elas já podem receber água, tá? Então, se acaso, inclusive, você fizer uma aplicação e chover no final da tarde, eu recomendo que você siga a sua tabela, não volte a reaplicar
esse adubo, porque não é necessário. Ela pegou alguma coisa certamente dessa aplicação e vai ser excesso caso você venha repetir, tá bom? Então também deixar essa outra dica para você. Esse foi o primeiro vídeo que a gente está fazendo dessa série Alimente a Sua Orquídea. Eu espero ter ficado claro para você o que eu faço nesse primeiro momento. Então o primeiro momento vai ser falar dos produtos, como eu utilizo. Depois, aonde a gente vai encaixar todos eles, peço a sua paciência, porque até o final desta série você terá a tabela de adubação, aonde cada uma dessas aplicações vão se encaixar e como você vai fazer. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe ele, que você deixe o seu like também e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!